desenvolvendo a leitura, principalmente a leitura dos autores amazonenses, autores locais. Eu acho assim, toda vez que eu falo com uma plateia de jovens, até a chegada da pandemia era presencial, então eu via aquela juventude toda na minha frente e ficava me perguntando mentalmente quantos deles se tornariam escritores. Bom, para ser um escritor, você, antes de mais nada, você tem que ser um grande leitor. Um leitor universal. Tem que haver um interesse por vários assuntos e depois cada escritor encontra seu caminho, encontra seu assunto, encontra um mundo que ele cria, né? Então, no meu caso, eu sempre me interessei pela natureza e pela ecologia, quando ninguém falava em ecologia, não existia essa palavra. Mas eu acho assim que quem vive na Amazônia é um privilegiado. Eu não trocaria, eu já viajei por muitos lugares do mundo, mas eu sempre digo que eu não trocaria morar na Amazônia, com todo o distanciamento que a gente tem, com toda a indiferença que as políticas públicas tratam aqui a nossa região. Nós temos o tesouro do mundo. Vocês podem reparar que no mundo as cores, eu falo em cores porque eu também desenho, eu faço aquarelas, então também sou muito ligada tanto às letras quanto às cores. Então, se vocês repararem, os lugares mais coloridos do mundo são os lugares que ainda estão em desenvolvimento. Não vou falar subdesenvolvimento, porque essa palavra caiu em desuso, mas os países em desenvolvimento, principalmente os países da América Latina. Vocês podem reparar o colorido das roupas, o colorido da natureza. As pessoas são lindas. Então, eu foquei a minha obra nesse mundo, no mundo amazônico. Então, os meus livros todos têm um tom de preservação. Desde o meu primeiro livro, que foi Essa Tal de Natureza, que eu publiquei, eu escrevia há mais de 30 anos esse livro. A primeira edição foi há mais de 30 anos. Eu não sabia, eu tinha história, mas eu não sabia como publicar. Então eu procurei, incrível, né? Eu procurei uma agência de publicidade, que foi a Espaço Comunicações, da jornalista Jane Damian. Eu fui lá com o meu texto e disse, olha, eu queria publicar esse livro. Já estava ilustrado pela minha amiga e artista plástica Terezinha Escobar, e a Espaço me ajudou a publicar esse primeiro livro, que foi Essa Tal de Natureza, e que eu considero o meu best-seller e o livro de maior longevidade da minha carreira. A partir daí, eu segui essa trilha de preservação, principalmente porque se você abrir qualquer jornal ou assistir qualquer telejornal, nacional ou estrangeiro, sempre tem uma notícia que não é boa sobre a destruição da natureza. Então, a minha mensagem para a juventude e para as crianças na minha literatura infanto-juvenil é essa, é de levar esse conceito de que todos nós somos responsáveis. E nos meus livros eu exalto a importância da natureza, sem ser muito didática. Eu crio uma história em torno disso, e no meio dessa história está a ideia de que
a preservação é muito importante e que cada um de nós, pessoalmente, pode contribuir para essa conservação do meio ambiente, que é importantíssimo para a vida humana. Então, a minha mensagem para vocês, desse livro aqui, Gavião Real, vou falar sobre o Gavião Real, por exemplo. Como é que eu crio as minhas histórias? Eu levei minha filha, quando ela era pequena, para fazer um passeio no zoológico do Sigis, que é o único zoológico que eu conheço aqui em Manaus. Né? Tinha um no pequeno zoológico no Hotel Tropical, foi desativado, e o Sigis é o que tem mais tempo de vida. Né? Então, nós visitamos esse zoológico e os bichos enjaulados. Os reis da floresta pagando uma pena de prisão perpétua sem terem cometido nenhum crime, a não ser existir. E passamos por uma jaula imensa, imensa. Nessa jaula tinha um tronco de árvore, assim, seco, e lá no topo desse tronco de árvore tinha Sua Majestade o Gavião Real. Essa ave é de uma tal elegância que ali naquela tristeza daquela jaula, onde ele não conseguiria abrir as suas asas de mais de 2 metros e alcançar alturas muito, muito grandes, mesmo assim, ele mantinha a sua majestade. Aquilo me impressionou demais. Essas aves, essas arpias, porque ele é da família das arpias, né, das águias, ele é imenso, ele chega em pé a medir quase 1 metro. E ele lá de cima, preso, sem julgamento, lá de cima, ele virava o rosto dele com tal majestade. Então eu decidi, naquele momento, eu fiquei com muita pena daquele animal, daquele rei da floresta. E resolvi fazer uma pesquisa a respeito dessa ave, de como ela vive, em que lugares ela aparece. E aquilo foi me entusiasmando de tal forma que eu resolvi escrever essa história, onde eu imagino, porque o escritor ele pode até se basear na realidade, mas a magia da criatividade fala mais alto, quando você quer mandar uma mensagem com um certo encanto. Então, eu criei a história de que 2 crianças encontram um gaviãozinho com a patinha quebrada, eles se comovem, cuidam dele, à escondida da família, porque no interior o gavião é uma ave que todo mundo tem medo, porque ele tem o poder de carregar para o ninho dele animaizinhos assim, de maior porte, de médio porte, né? E, inclusive, se fala assim, em algumas histórias que as crianças devem temer o Gavião Real, porque ele leva as criancinhas lá para cima e as devora, né? Então, eles, às escondidas, eles cuidam do gaviãozinho, e o gaviãozinho deixa como lembrança uma pluma. E depois, quando eles já são adultos, aqueles 2 meninos, o gaviãozinho, que já era também adulto, já voava, ele dá de presente 2 plumas prateadas, passagens para uma viagem pelos céus, para conhecer o rei dos gaviões, e ali é que eu dou um gancho para, nessa viagem, o gavião mostrar a destruição da Amazônia.
Até aqui eu falo, espero as perguntas de vocês. Obrigada, professora Leila. Professora, desculpa. Estão me ouvindo agora? Ainda estava tentando passar lá pelo Face. Obrigada. Tentando aqui conectar. Obrigada, Leila. Os alunos prepararam. Já estava tentando passar lá pelo Face. Para a senhora. Os alunos prepararam algumas perguntas Isis. A Isis para a está senhora. No encontro? Isis, você pode passar as perguntas? Isis, você pode passar as perguntas? Bom, a Isis não tá, eu vou fazer. Vamos lá. Deixa eu desligar o microfone. Sim, acabei de desligar, gente. É porque eu estava tentando passá-la pelo Face, mas não consegui. Então, eu vou fazer aqui pelo celular, que fica mais fácil para mim. Vamos lá, fechei minha câmera lá do outro. Leila, os alunos prepararam milhares de perguntas, né? Porém, aí a gente filtrou algumas. A gente queria até abrir o microfone para a senhora falar com eles aqui também, mas a gente vai deixar para depois. Eu vou aqui falar algumas perguntas que eles fizeram relacionado às suas obras e à senhora, né? Uma das primeiras perguntas que está aqui anotada é há quanto tempo a senhora faz essas aquarelas, esses desenhos, e por que a senhora começou a fazer isso? Essa é a nossa primeira pergunta da aluna Bruna. Isso é minha segunda paixão. Eu morei muito tempo no exterior, né? Minha infância foi passada em 2 mundos. Aqui em Manaus, onde eu estudei no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, e na Colômbia, onde moravam meus pais, num lugar de fronteira. Só que eu morei nesse lugar de fronteira nas férias das escolas. Quando tinha férias aqui, o meu avô botava a gente num avião e o meu pai pegava a gente na fronteira da Colômbia com o Brasil. Então, essas imagens que eu uso nos meus livros, da floresta, dos bichos, dos índios, eu vi durante a minha infância. Porém, quando eu voltei para Manaus, adolescente, nós não temos... A minha família meus avós vieram do Ceará, e a família do meu pai veio do Acre. Vieram para Manaus, que Manaus tinha uma vida melhor do que esses 2 lugares, parece, na época, né? De forma que eu não tenho parentes no interior do estado do Amazonas. Então, esse interior, para mim, era um mistério. Eu não conhecia esse rio, nunca tinha navegado nesse rio, só no Amazonas, lá na fronteira. E aí eu li uma matéria no jornal eu sempre desenhei, mas assim, desenhava. Todo mundo desenha. E aí eu li uma matéria no jornal que estaria em Manaus uma ilustradora botânica, chamada Dulce Nascimento. Aí eu fui conhecer a Dulce. Fiquei apaixonada pelo trabalho dela. Ela é uma das maiores ilustradoras botânicas brasileiras, né? E a Dulce faz umas viagens aqui pelo Amazonas. Ela vem do Rio para Manaus, pega um barco aqui e vai até... Fiz 2 viagens com ela, chamam-se viagens científicas. Ela vai até Barcelos, eu fui uma vez, depois eu fui até uma reserva do Jaú, interessantíssimo, 12 dias navegando, 12 dias andando pela floresta, 12 dias fazendo aquarelas das flores, das frutas, das folhas que a gente via. Aquilo ali, para mim, foi uma paixão que nunca mais me deixou. Então, eu sempre digo que todos os dias eu me esforço para, ao menos, escrever uma frase e pintar uma flor. Que lindo. Eu espero que tenha respondido aí a pergunta da Bruna. Vamos para a nossa próxima pergunta.
Qual ou quem foi a sua inspiração para se tornar uma escritora, para começar a escrever livros para as crianças e para os jovens? A pergunta é da Emily, do 8º ano. Na realidade, não, eu sou uma grande leitora, sabe? Eu sou uma leitora voraz. A casa onde eu vivi era uma casa de professores. Então, essa casa tinha uma biblioteca, e eu tive a sorte de frequentar essa biblioteca. Então, eu li tudo, li muito e continuo lendo. E não foi propriamente um autor que me inspirou. O que me inspirou, na verdade, foi morar neste lugar tão lindo como é a Amazônia e ver que estava se deteriorando, e ver que eu tinha que passar essa mensagem para quem está começando a vida, ou seja, as crianças. Foi assim que eu criei essa tal de natureza, onde eu digo, resumindo aqui, através da palavra de um pássaro, eu digo que tudo é natureza, um pingo d'água, uma pedra preciosa, uma folha no seu caminho, tudo isso é a natureza. Obrigada novamente, Leila. Vamos aqui para a nossa terceira pergunta. Eu acho que a senhora já deve ter falado um pouquinho sobre isso, mas eu vou fazer aqui a pergunta porque foram de 5 alunos na mesma pergunta. Que foi, qual foi a sua inspiração para escrever o livro que eles fizeram a leitura, né? O Sua Majestade o Gavião Real. Foi ter visto um rei da floresta preso em prisão perpétua, sem ter cometido nenhum crime, a não ser belo. Respondido a pergunta aí dos nossos alunos, vamos para a nossa próxima pergunta. Qual é o tema ou o assunto que a senhora prefere escrever e se tem algum livro que defina a senhora e que se a senhora indicaria esse livro para os alunos? Do aluno. Olha, eu vou fazer propaganda de mim mesma. Eu acabo de lançar O Segredo da Velha. É um livro mais para jovens, né? Nem é propriamente um infanto-juvenil, é um livro para jovens. É um livro misterioso, se passa na floresta também, e eu estou nesse trabalho, quer dizer, foi lançado agora o livro e está em trabalho de circulação, né? Ele também tem uma mensagem, tanto ecológica como uma mensagem de relacionamento. Vou deixar aqui o mistério, mas eu estou escrevendo, o autor ele sempre tem várias coisas na gaveta, né? Várias ideias que vão surgindo e que você trabalha um pouquinho e depois passa para outra história, aquilo fica guardado, adormecido um pouco, depois ele acorda em você e você prossegue escrevendo. Então, eu estou com um livro, esse para crianças, é a história de 2 papagaios, um papagaio de papel e um papagaio de verdade. Esse, eu mesma estou ilustrando. E o outro, que é um grande projeto que eu tenho, é de fazer uma biografia artística da nossa artista amazonense, Auxiliadora Zuazo, uma xilogravurista, e eu estou me candidatando com este projeto a vários editais, porque é um livro mais pesado, é um registro. Ela faleceu mês passado, era muito minha amiga, mas fora isso, a obra dela é importantíssima. A senhora começou fazendo os seus livros e tendo a participação de outros ilustradores em suas obras, né? Por sinal, são muito bem feitos. A gente sabe que escrever para as crianças exige um trabalho assim que faça com que eles se estimulem, né, a fazer essa leitura. E esse conjunto das ilustrações com as histórias
a senhora priorizando a nossa cultura amazonense, como eu li lá nos seus livros, falando dos ribeirinhos. Eu até me vi lá no momento quando a senhora fala que o menino era desbotado do sol quente, era igual como eu brincava na rua, né, correndo, aí o peixe no almoço, toda essa parte da cultura amazonense mesmo, né? Também falando sobre a questão da preservação ambiental, a senhora trabalha muito nisso, né? E eu creio que os nossos alunos tenham aprendido muito com a senhora, tenham gostado muito dos livros. Depois eu vou pedir aqui para eles abrirem e falarem um pouquinho. Continuando aqui o nosso encontro, eu gostaria de saber se a professora Ellen está no encontro, porque eu pedi para ela compartilhar um vídeo agora com alguns desenhos, algumas ilustrações que os alunos fizeram da obra. Ellen, se você tiver Oi, aí, você poderia me professora. confirmar? Oi, Ellen. Que felicidade. Ellen, você pode estar compartilhando o vídeo para a gente? Posso sim. Obrigada. A Ellen vai estar compartilhando agora, tá bom? Aí, algumas ilustrações, não são todas, porque nós temos muitos alunos e a maioria fez esse trabalho, me mandaram muitos vídeos, eu vou estar enviando para a senhora, tá bom? Era para a gente estar lá no Face, mas infelizmente a minha internet não colaborou, mas eu estou gravando e eu vou disponibilizar a gravação aqui para os alunos que não assistiram poderem assistir. Tudo bem, Leila? Ótimo, eu quero também uma gravação dessas. Vou mandar para a senhora, pode deixar. Com certeza. A senhora que manda. Então vamos lá, vamos aguardar aqui a professora Ellen. Desligue seus microfones, tá, alunos? Por favor. E a Ellen vai estar compartilhando aqui os desenhos de vocês. E as demais alunas que vão falar, se preparem que depois são vocês, tá bom? Temos 4 alunas aqui que querem falar com a senhora. Professora, só me confirme se já está aparecendo. Sim, Ellen, está aparecendo. Tá ok. Desliguem seus microfones, gente. Deixem só o da professora Ellen, tá? Todo mundo desligando. Eu vou já desligar meu. Tá, Ellen, teu microfone está desligado, tá? Volta um pouquinho e liga o microfone. A Ellen não está me ouvindo. Professora Ellen, teu microfone está desligado. Lá do vídeo. Parece que tá travando lá. Ellen, está desligado o seu microfone. Ellen? O microfone da sua apresentação, Ellen, não está ligado. Está dando desligado o microfone da sua apresentação. Conseguiu, não? Deixa ela finalizar, que eu vou tentar compartilhar aqui pelo meu, tá bom? Pelo meu telefone. Pega o pato, vem. Oi, Ellen. Oi, professora. Travou o microfone, não consegui de jeito nenhum abrir. Tá bom, eu vou tentar compartilhar aqui pelo celular, vamos ver se eu consigo, tá bom? Se não der, aí eu peço que tu compartilhe de novo, Tudo bem. tá? Só me confirmem se tá aparecendo aí. Tá aparecendo para vocês a minha tela? Sim. Sim. Tá aparecendo. Sim. Sim, está sim Ok. aparecendo. Então vamos ver se vai. Desliguem os áudios de vocês, deixa só a professora comigo, tá, gente? Vamos lá.
Deixa eu colocar aqui. Ô, Já. Saiu sem áudio também do meu, né? Ellen, tu conseguiria colocar de novo? Mas o áudiozinho, gente, o áudio não é nada falando, é só uma melodiazinha do Candinho e da Inês. Acho que a nossa escritora conhece. Tinha aquela melodiazinha assim no fundo do Candinho e da Inês, enquanto apareciam os desenhos. Mas eu vou estar enviando para a senhora também, tá bom? Para a senhora verificar com o áudio. Agora, eu quero chamar aqui umas alunas que vão estar falando. A primeira é a aluna Carielle. Ela está presente? Estou sim, professora. Oi, Carielle. Você pode estar abrindo a sua câmera, se você quiser, o seu áudio, e pode começar aqui, ó. Nossa Leila é sua. Oi, boa tarde. Eu estou muito feliz de conhecer uma autora como a senhora. Eu fico muito feliz, eu amo literatura, cresci praticamente em biblioteca. E eu achei o seu livro realmente muito interessante por destacar a nossa floresta, uma coisa que hoje está sendo muito desmatada, o ser humano está acabando com ela, as queimadas. E eu amei por esse fato, por falar sobre o bichinho de extinção e passar essa mensagem tão importante. Obrigada. Obrigada, Carielle, pela sua participação. Agora aqui a aluna Helena. Helena está presente? Helena Passos? Não? Tá, vamos lá, Helena. Pode falar, Helena. Helena, não sei se seu áudio está fechado, mas abre teu microfone para a gente te ouvir. eu acho que tá dando um mau erro, professora, no áudio dela. Eu vou pedir para outra aluna e a Helena volta já já, tá bom? A Bruna Freitas, se encontra? Aqui estou eu. Oi, Bruna. Oi, prof. Pode falar, Bruna. A palavra é sua. Primeiramente, aqui, quanto eu estou feliz, né, de poder estar conhecendo a senhora, né, e desde já também queria dizer o quanto eu estou amando o seu trabalho. Eu estou apaixonada, principalmente pelo livro, né, Sua Majestade, o Gavião Real. Quando eu li, de verdade, eu amei muito, né, a questão de ele estar retratando a história, né, da região na Amazônia. E lendo o livro eu também lembrei de quando eu era pequenininha, quando eu viajava muito também para o interior, né, com a minha avó, com a minha mãe, porque a minha avó materna, ela vem do interior, né? E foi como a professora Valéria também estava contando. Eu me vi na história, né, e eu achei muito interessante esse fato de estar ocorrendo aqui na região, realmente mostrar para as pessoas que vivem aqui, né, principalmente das crianças,
de quando eles viajavam ali nos barcos, iam de município em município. E eu achei muito interessante também, né, fazer o objetivo da proteção da nossa natureza, né, de quando o Gavião faz ali aquele passeio com os dois rapazes e mostra o que muitas vezes tem acontecido com a nossa natureza, né? Pessoas têm destruído, às vezes, árvores. E eu achei muito interessante o seu trabalho e, de verdade, eu estou muito feliz. Muito obrigada. Que bom. A senhora quer falar alguma coisa, Leila, antes de eu chamar outro aluno? Não, eu estou surpresa assim, com o interesse deles no trabalho de vocês, de formação de leitores, né? Porque quando você lê, você forma a sua opinião, você não vai atrás de várias opiniões, você vai formando a sua conforme você lê obras variadas, não é? Até você tirar uma conclusão sua. Eu destaco também na literatura e na leitura tanto o enredo, quanto a maneira de contar essa história, e com o trabalho que o escritor tem de lapidar, vamos dizer assim, as palavras. Um escritor, ele não conta a história de uma vez, ele nunca está contente. Até a hora do livro ir para a gráfica, o escritor ainda quer mudar aquela palavra por uma que ele acha que tem mais ritmo, uma que ele acha que se encaixa melhor, uma que é mais esclarecedora. Então, a palavra, o trabalho da palavra é muito importante, e eu tenho certeza que os professores de vocês, os professores de literatura, de língua portuguesa, de linguagem, eles estão formando também esse tipo de leitor, um leitor mais crítico, um leitor que curta realmente, além da história, a maneira como o escritor se expressou. O Graciliano Ramos, ele dizia que a escrita, toda vez que você for escrever, ele manda a pessoa lembrar daquelas lavadeiras que esfregam a roupa, batem na pedra, esfregam de novo. A palavra é assim, você cria, aí você dá uma lavada nela, você utiliza ela melhor, você troca por uma que é mais sonora. Esse exercício da palavra também é muito importante. Obrigada. A nossa próxima aluna é a Carolina Luiza. Está presente, Carolina? Está presente, Carolina? Boa tarde. Pode falar. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Carolina. Pode começar, Carolina, desculpa. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu me chamo Carolina Luiza e sou do 7º ano E. Bom, primeiramente eu queria parabenizar a autora, pois eu adorei muito o livro e eu estou planejando ler mais livros da autora, porque eu adorei mesmo, tá? É muito cansativo, informativo, repetitivo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o livro Sua Majestade Gavião Real. Ele nos faz refletir muito sobre a questão da natureza, pois na história conseguimos ver o ponto de vista do gavião. E a partir do momento que entendemos o ponto de vista de outro ser, podemos compreender o lado dele e se conscientizar para fazermos a diferença. Porque, como vimos na página 39, na fala do gavião, que diz assim: a natureza não pode morrer, senão tudo se acaba também. Então, vamos transformar o nosso pensamento para um mundo melhor. Muito bem. Gostei muito do teu depoimento, da maneira como você leu. Isso é muito importante. Essa interpretação do texto. E você disse uma coisa que eu fiquei muito feliz. E vocês estão se vendo no texto, vocês estão se encontrando. A aluna que falou antes de você, ela lembrou da avó dela. As avós aqui do Amazonas, principalmente do interior, são contadoras de histórias. É uma literatura oral muito bonito. Muito obrigada.
Obrigada, Carolina. A Carolina é uma aluna também muito presente no nosso projeto de leitura, Leila. A gente faz assim no dia das HPP dos professores, né? Quando eles não têm aula em sala de aula. Aí a gente utiliza a plataforma, como eu já tinha dito para a senhora, para eles efetuarem as leituras. A gente sempre indica uma obra, eles leem, a gente faz essa interação e procura incentivar mesmo, né? Porque a gente sabe que a leitura é um dos fatores mais importantes que a gente tem como desenvolvimento, né? Como ser social, como ser humano. Então, esse projeto, a gente vem tentando, mesmo que a gente não alcance todos os alunos, a gente tenta, né? Desenvolver esse hábito da leitura e o interesse, e também, assim, puxar a sardinha para o nosso lado, né? Para o Amazonas. Então, a gente procura verificar os autores amazonenses mesmo, né? Para que eles conheçam e pratiquem a leitura, dando valor à nossa cultura, que é de suma importância, né? A senhora sabe como é. E eu queria saber se a Helena está presente, se ela vai falar ou não, que ela é a nossa última aluna. Oi, Helena. A Helena parece que não tem a possibilidade da câmera, né, Helena? Mas ela vai falar pelo áudio. Pode começar, Helena. Eu acho que a Helena está com problemas de internet também, né, gente? Eu não estou conseguindo ouvi-la. Mas tudo bem. Helena? Não, acho que ela não está conseguindo. Então, eu gostaria de chamar aqui, eu não sei se ela está presente também, porque hoje parece que deu problema na internet de todo mundo. Eu estou aqui com o meu celular, com os alunos falando, professora, choveu para cá, eu não estou conseguindo entrar, e a minha também, mas tudo bem. Vamos lá. A mãe do aluno Anderson e do aluno Michel está presente? Olá, professora. Boa tarde. Boa tarde. Leila, sim. Essa senhora... Boa tarde a todos os alunos. Boa tarde, dona Carla. Leila, essa é a dona Carla. Ela é a mãe de dois dos nossos alunos do projeto e ela é muito presente assim. Então, por isso que eu convidei ela aqui para falar um pouco com a senhora. Tudo bem? Pode falar, dona Carla. Boa tarde, doutora. Também sou aluna da escola João Goulart, também. Eu li um pouco sobre a sua história, né? Gostei muito. Faz até bom que muitas histórias de muitos escritores são também uma forma de experiência para nós, né? E eu mandei uma pergunta para a professora. Eu gostaria de saber como foi e quem foi que teve com a senhora nos momentos mais difíceis da sua vida. Quem foi que ficou com a senhora quando a senhora decidiu de ser escritora nesse momento? A senhora pode explicar para nós e o que a senhora deixaria para nós hoje? Bom, não foi propriamente um momento... Os momentos difíceis que eu tive foram os que todos vocês têm, todo mundo tem, né? Quando jovem, querendo se firmar na sua carreira. Manhão, por que é isso? Querendo se firmar na sua carreira, encontrar um caminho na vida, não é? E o caminho que eu escolhi foi o jornalismo, que eu sempre gostei de escrever também. E eu gostava de contar histórias. Eu, quando era estudante, eu chegava em casa, na volta da aula, cheio de histórias. Aí o meu avô, que era professor também, ele virava para mim e disse, essa menina é muito exagerada. E esse exagero, eu acho que é o que me beneficia como escritora. Quer dizer, o escritor, ele bota uma lente de aumento de alguma coisa que ele vê, e ali ele consegue se expressar e contar aquela história de uma maneira diferente. Mas como eu disse, quando eu escrevi meu primeiro livro, que foi Essa Tal de Natureza, eu tinha ideia, mas eu não sabia como escrever. Então, o que foi que eu fiz? Isso é para você que é mãe. O que foi que eu fiz? Eu peguei a minha filha, era criança mesmo, e ela tinha uma amiguinha que ia muito na minha casa, eram vizinhas,
Aí as duas estavam lá, e eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou contar uma história para vocês, mas vocês vão ter que desenhar essa história. Aí eu contei a história de essa tal de natureza, eu contei por cenas, e elas foram desenhando. Cada cena dessa tal de natureza. Ficou uma coisa tão linda. Agora, aquele desenho de criança, eu adoro desenho de criança, é muito lindo. Então eu não queria jogar jogar o texto tipográfico. Então, como eu disse desde o começo, a minha família toda é de professoras. Eu tinha duas tias professoras do Barão do Rio Branco, professoras de crianças. Antigamente, e agora eu acredito que também, mas agora com o computador a letra ficou uma raridade, né? Mas falavam letra de professora, aquela letra redondinha, linda. Então eu pedi para elas escreverem os textos da história dessa tal natureza, manuscrito com aquela letra de professora, e aí fizemos uma composição com os desenhos, e aí eu digo, eu vou editar esse livro, não sei como, mas eu vou transformar isso num livro. Tirei cópias xerox coloridas, encadernei, costurei assim, criei uma capa e botei o nome das ilustradoras, né, o nome da autora, o nome das ilustradoras, e fiz um lançamento desse livro lá em casa. Convidei todas as crianças da vizinhança. Fizemos um lanche e tal, e teve lançamento com a mesa do escritor, que era eu, as ilustradoras do meu lado, todo mundo autografando e os meninos levando os livros. Então, esse foi assim que nasceu. Eu queria, de alguma forma, me expressar. E dentro do jornalismo, você vive, você narra histórias. Você narra histórias que você presencia, que o jornal te manda lá para descobrir como foi realmente a história, e você escreve. Então, durante um tempo no Brasil, os jornalistas se tornavam fatalmente escritores. Nós temos grandes exemplos de escritores nossos, dos clássicos da literatura, que eram jornalistas e se tornaram escritores. Por quê? Porque o jornalista vive contando histórias. As histórias que o jornalista conta têm que ser verídicas, ele não pode fantasiar, né? Isso é uma regra do jornalismo. Mas o jornalista tem que todos os dias escrever contando a história que ele viu naquele dia e mandaram ele verificar. Então foi assim. Obrigado. Boa tarde. Te dou os parabéns, também te dou os parabéns pelo interesse que você tem de que seus livros leiam, seus filhos leiam, porque a escola ela faz a parte dela, mas a família tem também que fazer a sua parte, né? E você está fazendo. Isso é verdade. Verdade. Concordo com a senhora. Obrigado, auditora. Obrigada. Sim, professora Valéria, com você. Olha aí, ela já está até sabendo interagir no Meet, né? Já jogando para mim, né, dona Carla? Ela sempre participa com a gente. Ela é super gente boa. Incentiva muitos alunos, os filhos dela, os outros alunos, né? Assim como todos os outros também. Insistindo aqui na Helena, eu não sei se ela vai aparecer. Eu tenho um vídeo da Helena. Eu não sei se a senhora vai conseguir ouvir. Eu vou compartilhar aqui para vocês, tá bom? A Helena fez um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Só um minutinho. Desligar aqui. Vamos ver se ele vai abrir. Eu acho que ela não vai aparecer, né, Helena? Professora, não está aparecendo para mim. A Helena está respondendo aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui, tá, gente? Rapidinho.
Helena, você não consegue abrir o seu áudio para você falar, Helena? Ela queria tanto falar, mas tudo bem. Eu posso estar parafraseando aqui as falas dela, já que o nosso vídeo também dela não está indo. Ela pediu para falar exatamente isso que os outros alunos estavam falando, tá? Ela gostou muito do seu livro, porque ela achou essa parte do regionalismo, uma parte que ela fala, muito interessante, que ela gostou, é a parte do queijo, da parte do... Olha, então, a Helena que... Professora, tá tocando que uma quer falar música aqui. Vai deixar, Tainá, você vai já falar, rapidinho. É porque eu tinha dado a vez para algum professor, aí já você volta. Algum professor gostaria de falar com a Leila? Algum professor aqui presente? Se tiver, pode abrir seu áudio. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? A professora Tassiana. Tassi, tá bem baixinho o teu áudio, Tassi. A gente não tá te ouvindo direito. E agora, melhorou? Perfeito. Boa tarde, Leila Leong. Prazer falar com a senhora. Dizer que eu amei seu cabelo, que lembra o cabelo da minha mãe. E eu tô morrendo de saudade da minha mãe, que ela não mora aqui. Bem, eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora. Para aqueles alunos que gostam de escrever, quais as dicas assim para lançar um livro, né? Tem muito aluno aí que está interessado e quem sabe dessa salinha aqui pode sair um escritor. Então, quais são as dicas, né, para os alunos que querem começar a escrever, que tem esse sonho de ser escritora? Isso. A primeira coisa para um escritor é a leitura. Ele tem que conhecer bem as palavras, né? E através da leitura, ele percebe a sonoridade, o ritmo, o significado, palavras que são mais fortes, palavras que são mais suaves. Ele também pode criar personagens. Os personagens estão aí. O Érico Veríssimo, ele andava sempre com um caderninho, né? Caderninho e uma caneta. Então, por exemplo, se ele estivesse sentado num café lá de Porto Alegre, né, que ele era gaúcho, ele tanto descrevia os personagens que ele estava vendo, aquelas pessoas que ele achava os rostos interessantes, a postura interessante. Então, ele descrevia aquelas pessoas que ele achava que podiam ser personagens dos livros dele, e, além do mais, ele desenhava assim, rapidamente, se o personagem, ele desenhava, tipo assim, quase que uma caricatura, dos elementos mais importantes para fazer a diferença entre um personagem e outro. Então, por exemplo, se ele visse um homem careca, barrigudo, vamos dizer assim, né, gordinho, já era um personagem para ele descrever. Ele descreveria um dos personagens dele como um personagem careca, um pouco acima do peso, né? E ele aproveitava e desenhava, porque às vezes o rosto de uma pessoa pode ser muito importante numa literatura. Então, você tem que fazer uma descrição dos seus personagens. E os seus personagens estão ali, às vezes até na tua casa, o teu vizinho, uma pessoa que passa na rua, uma pessoa que se veste diferente. Então, esse exercício de observação é muito importante. Então, eu sugiro o seguinte: ler muito e ler coisas de qualidade, né? Se bem que eu não sou presa
ao tradicional. Pelo contrário, eu acho que a leitura, eu acho que a cidade é um livro. Se você, olha, daqui da minha sala, eu estou olhando, eu já vejo ali um edifício que tem um nome enorme chamado Soberane. Se eu me debruçar no meu terraço, na minha varanda, eu vou ver toda uma linguagem, toda uma história de signos que também são uma espécie de literatura da cidade. É uma cidade que se escreve. Os anúncios luminosos, tudo é literatura. A bula de um remédio, a instrução de um aparelho que tu compres, tudo são palavras. E essas palavras, para cada finalidade, elas têm um estilo, não é? O teu estilo bula, né? Teu estilo instruções de aparelhos eletrônicos, e tem as instruções que a própria rua te dá, a literatura da rua, as pichações com linguagem, os anúncios luminosos, as propagandas dos outdoor, o nome dos ônibus, tudo isso é uma literatura da cidade. Então, esse espírito de observação, esse espírito de análise e de transformação na literatura para a visão que você tem disso. Porque o leitor está atrás da sua visão da vida. E, como disse uma das alunas, se identificou com o meu texto. Por quê? Porque a visão que eu dei para ela no meu texto é da tradição da família dela, uma família do interior do estado, em convivência íntima com a floresta, com a natureza, as histórias da avó. Então, isso é muito importante, essa observação, se você quiser ser um escritor. Nossa, que aula, né, gente? Olha, estou encantada. Uma aula. E eu ia fazer outra pergunta, mas a senhora acabou respondendo. Então, o seu processo de criação para escrever é a observação do cotidiano, do dia a dia, da vida, né? Você acabou fechando a minha segunda pergunta. Te agradeço de coração. Eu queria fazer um adendo aqui. Sim. Você sabe, eu tenho um livro chamado Cida, a Macaca Travessa. Esse livro, essa história, eu criei em cima de uma notícia de jornal. Essa macaca existiu, a Anvisa, né? Não é Anvisa, aquele órgão de proteção dos animais, recebeu uma denúncia que uma macaca daqui do Amazonas estava sendo contrabandeada para a Holanda. Então, a Polícia Federal foi lá e prendeu os traficantes de animais silvestres. Aí, o que fizeram com a Cida? Pegaram a Cida e entregaram para o INPA, onde tem o Bosque da Ciência, onde tem os cientistas que estudam esse tipo de bicho. Só que a Cida, ela era uma moradora da floresta, e ela não aquela floresta do INPA, que era só uma árvore numa jaula, ela não quis. Ela cavou, saiu de lá. Aí eu invento uma história, né? Mas essa história da Cida foi manchete de jornal durante meses, porque ela em busca da floresta, ela queria voltar para a floresta. Ela circulou por Manaus inteira. Ela invadia as casas, tomava banho, tomava água na piscina das casas, aprendeu a abrir a geladeira, e aí, na minha história, eu começo a exagerar. Eu exagerei, né? Que ela abria a geladeira, que ela pegava iogurte, tudo isso já foi o exagero do escritor, para dar um pouco de pimenta na história. Mas eu me baseei, e me baseio muito em histórias, em coisas que são noticiadas nos jornais. Maravilha! Minha Flor, eu fiquei até com uma dúvida agora.
É só a Isis, a pedagoga. Cida, foi o nome que a senhora deu a ela? Ou ela já tinha esse nome, já que ela era, né, da floresta, estava querendo retornar, né, para o habitat dela? Agora eu fiquei com essa dúvida. Foi a senhora que deu, porque é muito interessante. Olha, eu nem lembro, porque inventei vários nomes, né? Inclusive o nome do namorado dela, que ela conheceu no Hotel Tropical, né? E passaram a lua de mel naquele Hotel Ariaú, e depois foram para a floresta. Mas eu não me lembro se eu inventei esse nome Cida, ou se realmente o nome era dela. Mas eu conheci uma arquiteta em cuja casa a Cida andou por lá, aprontou por lá também, e quando ela entrava nas casas, as pessoas ficavam com medo, porque era uma macaca enorme, eram ateles marginatus, uma macaca enorme. Imagina o susto, né? Imagina o susto. Já pensou você se deparar com a macaca dentro da sua casa? Aí chamavam aquele órgão que cuida dos bichos, que eu não estou me lembrando agora como é o nome, chamavam, só que a Cida, ela aprendeu a identificar a sirene desse órgão, desses vigias, desses caras que cuidam dos animais, tem um nome. É do Ibama? Ibama. Ela gravou o som da sirene. Quando ela ouvia isso, ela pulava para outra casa, e assim ela ia. Isso tudo foi noticiado no jornal. Eu conheci a arquiteta onde ela morou um tempo. Aí o Raimundo, que encerra a história praticamente, a viagem da Cida pela cidade, o Raimundo eu inventei também, porque a Cida, ela não gostava só de piscina e de classe alta. Ela foi parar lá num bairro de periferia e dormia na rede com o Raimundo. Que legal, né? Já pensou tudo então foi armado, né? Foi criado devido a essa fugida dela, né, para passear na cidade. Muito interessante. Ela virou uma celebridade, né? A Cida. Leila, agora Tassiana de novo. Quero te agradecer. Você deu uma aula aqui sobre o seu processo criativo, que é a observação do cotidiano, da sua vida. E eu estou muito feliz. Eu não sou amazonense, eu sou paraense. Eu também. Sim, conterrânea. Mas é o seguinte, eu nasci em Belém do Pará, sim. Porque meu pai era da Comissão de Limites do Itamaraty e estava servindo em Belém do Pará. Ele casou com a minha mãe aqui e o primeiro posto dele no Ministério das Relações Exteriores foi em Belém do Pará. Olha. Dali ele começou a trabalhar como ele fez a demarcação das fronteiras, aqui Venezuela, Colômbia, Peru, né? Mas eu nasci lá, em Belém. Em seguida, o meu pai foi nomeado cônsul do Brasil na fronteira. E, como era um lugar muito pequeno, um lugar perdido na selva, a minha mãe nos trouxe para cá, para Manaus, para a gente ser educada aqui, né? Tinha bons colégios e tal. Nós ficamos na casa do meu avô. Mas, vou dizer uma coisa para vocês, depois de muitos anos eu fui a Belém e eu fiquei impressionada com a beleza daquela cidade. Então, eu me dizia amazonense, né? Aí, quando eu voltei a Belém, depois de 500 anos, que eu vi aquela cidade com aquelas mangueiras preservadas, e toda uma história e tal, eu voltei a ser paraense, mas aí eu agora sou as duas coisas. Eu sou amazonense e paraense. Eu posso falar que eu também sou as duas coisas, porque eu casei com amazonense, né? E estou aqui há pouquíssimo tempo, uns 2 anos, e amo Manaus, tá? Vocês aí, minhas amigas amazonenses, amo Manaus. Obrigada, Leila, pelo seu carinho com a escola, com os alunos, pela sua simpatia. Estou encantada. Um abraço.
O outro para você. Obrigada. Obrigada, professora Tá. Essa é a nossa professora, Leila, professora de língua portuguesa também, que acompanha a gente no projeto. Tem uma aluna que está me pedindo há um tempinho aqui, que é a Tainá, que quer lhe perguntar algo. Aí a senhora ainda pode responder alguma coisa? Posso. A senhora ainda tem disponibilidade? Tenho. Tainá, você pode abrir seu áudio. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar como foi a sensação de desenhar, porque eu sou apaixonada por desenhos, amo desenhar. Eu queria fazer essa pergunta, como foi a sensação de desenhar esses livros? Olha, me pegaram de surpresa, né? Eu fiz até um certo tempo só ilustração científica, ilustração botânica. Então, eu fiz uma série de frutas da Amazônia, flores da Amazônia, me dediquei anos a isso. E as pessoas começaram a conhecer meus desenhos, minhas aquarelas, porque eu, de vez em quando eu publico um no meu Face, né? Aí, quando foi um dia, o professor Tenório Teles me ligou e disse, olha, Leila, o João de Jesus Paz Loureiro, que é um grande escritor paraense, ele vai lançar um livro pela Valer, um livro de poemas, e você vai ilustrar. Gente, eu me tremi todinha, né? Primeiro, a importância do João de Jesus Paz Loureiro, né? Aí eu fiz, aí eu meti a cara. Ficou muito bonito. Eu fiz umas coisas abstratas, sabe? Mas o que mais me impulsionou, me deu coragem para me atirar nessa aventura, foi a beleza dos poemas do João de Jesus Paz Loureiro nesse livro. Então, eu ilustrei, a Valer adorou, editou o livro, publicou, o João de Jesus me ligou lá de Belém, Leila, eu estou adorando, ele é importantíssimo, esse cara, né? E aí eu fiquei assim, né? Aí a Valer me contratou para fazer outra ilustração do livro oh, meu Deus, do Zé Maria Pinto, também para jovens, eu ilustrei. E eu acho que lançaram ontem, ou anteontem, ou hoje, não sei, um livro que estava inédito, do Tiago de Mello, que também pediram para eu fazer as ilustrações, e eu fiz. Então, mas eu me atirei assim, mas no mesmo momento que eu aceitei isso, imediatamente eu fiz um curso de ilustração de livros, porque tem suas técnicas, né? A ilustração de livros tem suas técnicas. Então eu fiz esse do João de Jesus, assim, abstrato, ficou muito bonito, e a partir daí eu comecei a fazer vários cursos de ilustração de livros. E esse livro dos 2 papagaios, eu estou ilustrando para mim mesma. Eu acho a ilustração barata. Eu acho que desenhar não é só pegar uma caneta e um papel e rabiscar. Não, desenhar tem sentimento, tem... No meu caso, eu desenho com sentimentos. Quando é bom, ruim, os dois, eu gosto muito de desenhar porque quando a pessoa tá ali sem fazer nada, eu desenho. Isso, e agora o desenho, a arte visual, ela se liberou do academicismo, né? Então, você pode dar, às vezes, um traço já é uma obra de arte. Não precisa ser aquilo certinho, né? Eu sou fascinada por isso, porque eu gosto de desenhos que são perfeitos, mas tem alguns que não precisa ser perfeito, mas que já são lindos. Exatamente. Vai em frente, vai em frente. Uma coisa, porque como eu moro perto de floresta, tem uma árvore de açaí. Aqui tem um monte de papagaio. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um papagaio bem ali. E toda vez, assim, de tarde, eles vêm. Inclusive, eu meio que moro na mata. Que não é minha casa, mas é a casa dos meus avós. E
Aqui já vem macaco, já veio várias vezes. E meu avô que dá banana na boca deles, dá comida. Eles vêm aqui, começam a subiar, a chamar, e o vovô vai e dá banana para eles. Eles são lindos. Inclusive, a última vez que eles vieram, tinha uma macaca que veio com um filhotinho nas costas. Olha, isso aí já dá para tu escreveres o que tu estás vendo, né? E ilustrares essa história. Não interessa se a história vai ser publicada logo agora, não interessa que você faça logo o seu livro, faz. Outro dia você vai olhar de novo, vai mudar alguma coisa, vai acrescentar alguma coisa que o macaco fez que você não tinha visto, e daí surgem as histórias. Faça, escreva e ilustre. Depois me mostra. Vai deixar Tá? que eu vou lhe mostrar. Obrigada, tá? A minha família fala que eu venho muito bem. Obrigada. Mas deixa como a gente caiu no Face, na transmissão, eu enviei o link aqui para os grupos dos alunos. Aí tem alguns alunos que entraram agora, né? Para eles poderem estar com a senhora também. Eu estou aceitando aqui alguns alunos. Ótimo. E aí, antes da gente finalizar... Professora Valéria? Só um minutinho, dona Carla. Deixa eu só terminar aqui. Rapidinho, tá? Uma coisa muito importante que eu gostaria que a Leila contribuísse para nós e para os alunos é a questão da literatura amazonense. A gente está na Semana da Literatura Amazonense, fechando hoje. E, assim, eu gostaria muito que a senhora desse as suas contribuições com relação à literatura amazonense. O que a senhora pode falar para nossos alunos? O que a senhora pode contribuir? Bom, eu tive a sorte de conhecer grandes escritores amazonenses de outros tempos, né? Por exemplo, o poeta Farias de Carvalho foi meu professor de português no Colégio Estadual do Amazonas, Farias de Carvalho. O Luiz Bacelar, o poeta Luiz Bacelar, foi meu amigo pessoal de frequentar minha casa, de almoçar comigo. O Elson Farias, o meu avô, ele adorava música clássica, ele tocava flauta transversal e era louco por música clássica. Então, ele reunia, aos domingos, esses intelectuais lá na casa dele para ouvir música. Então, ia Luiz Bacelar, Moacir Andrade, Elson Farias, Afrânio de Castro. Então, eu tive a sorte de conhecer. E vocês que são jovens nesta época agora, certamente nessa semana, nessas atividades literárias, todo ano vocês convidam, né, escritores. Eu sou muito convidada também, adoro. Então, aproveitem a proximidade com esses escritores. Antes, claro que os professores devem indicar leituras antes de vocês conhecerem propriamente o escritor fisicamente, né? Mas aproveitem para fazer perguntas, assim como eu aproveitei a presença desses que são clássicos da literatura. Vocês agora têm a oportunidade de ver o Márcio Souza falando, o Milton Atum, né? Então, aproveitem, é muito importante. Mas leiam a obra deles, né? Obrigado, Leila. Que eu vinha falado sobre os alunos que entraram depois, tá, gente? Eu queria só falar aqui para vocês que nós não conseguimos transmitir devido à internet, aí no Face não ficou muito legal. Então, eu abri aqui o link para os alunos que pudessem entrar e participar, né? A professora Renata entrou agora e ela gostaria de falar um pouco. Professora Renata, pode abrir seu áudio, pode falar. Bom, boa tarde. É um imenso prazer conhecê-la, mesmo que virtualmente. A internet está muito ruim, eu não consigo abrir a imagem, mas eu estou extremamente emocionada, porque eu conheci a sua obra através da Feira de Livros do SESC.
quando ainda estudava magistério, essa tal natureza. Nós fizemos a adaptação dessa obra para teatro de fantoche. E desde lá, isso tudo, como a senhora conta as histórias, é muito envolvente. Então, eu estou realmente muito feliz desse encontro virtual com a senhora. Olha, muito prazer em vê-la. E a senhora já faz parte da minha vida desde 2000, que foi quando eu participei da Feira de Livros do SESC. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Estou perguntando aqui no chat para ver se algum aluno que entrou agora gostaria de fazer alguma pergunta. Tem algum professor mais que esteja presente, que entrou agora e que gostaria de dar alguma contribuição, fazer alguma pergunta para a Leila? Aqui, a Brunix, que eu não sei qual é o nome, mas é no e-mail. Você pode falar, Brunix. Pode abrir seu áudio e falar. Ela levantou a mão errado. Outra mãozinha que está levantada é a Carla. Pode falar, Carla. Gente, vocês estão levantando a mãozinha sem precisar, né? Eu estou pedindo para abrir e ninguém fala. Então, vamos lá. Josias, professor Josias, levantou a mão. Professor Josias, pode falar. Não, professor Josias. Pode falar, dona Carla, então. A Carla colocou aqui no chat. Pode falar, é só abrir o áudio e falar. Ok. Pode falar, dona Carla. Doutora, eu gostaria só de saber da senhora, hoje, a senhora gostaria de estar onde para fazer uma nova história? E como seria? Qual seria o lugar, o estado que a senhora gostaria de estar hoje para fazer uma nova história para o seu livro? E como seria? Como seria, assim, a sua história do lugar que a senhora mais gostaria de estar? Olha, o lugar que eu mais gosto de estar é aqui. Inclusive, tem gente que diz, mas Nova York, Rio de Janeiro, eu acho um privilégio estar aqui. Aqui é cheio de história. Aqui é cheio de história. E houve um projeto nacional de uma editora, grande editora brasileira, que convidou alguns autores para viajarem cada um escolheu uma cidade do mundo. E lá eles escreveram um livro, quer dizer, moraram nessa cidade durante um mês ou dois, observaram bem, e cada um escreveu um livro sobre como ele sentiu a cidade. Não era uma descrição da cidade, era uma história inventada cujo cenário era aquela cidade. É um projeto interessante. Até toparia, mas a minha inspiração é aqui. Então, eu creio que mais nenhum aluno gostaria de fazer uma pergunta. Queria só responder uma coisinha dos alunos. Eu coloquei o link de frequência. E vocês vão preencher, tá bom para mim? Porque eu falei que eu ia fazer um sorteio de um brinde para eles. Então, vocês preencham, que esse link vai chegar para mim. E aí, depois que a gente encerrar, eu faço para vocês e aí eu vou dizer, tudo bem? Isis, você quer dizer algo? Você levantou assim a cabeça? Só estou observando e apreciando a conversa, que está muito boa. Tá bom, vou assistir a qualidade daqui, né? Leila, eu queria novamente agradecer a sua disponibilidade por estar aqui conosco, por ouvir os nossos alunos, por mais problemas que a gente teve aqui com relação à internet. Eu já quero assim, me desculpar com a senhora pelo início, que deu toda aquela confusão de eu caio, eu não caio. A gente sabe que a nossa situação é essa, né? No ensino remoto.
E, infelizmente, a minha internet deu esse problema. Eu vim até falando com a pedagoga, com os outros professores. Inclusive, uma professora me chamou para ir lá para a casa dela para ver se a gente conseguisse, só que era muito longe. Aí eu disse, não, vou tentar. Chamei o técnico aqui, ele veio. Meio-dia ele estava aqui em casa ajeitando, mas não deu muito certo. Mas não deu muito certo a parte da transmissão do Face, mas deu certo aqui. Nós estamos com a senhora, os alunos leram as suas obras, conheceram um pouco da sua trajetória, e a senhora tem dado grandes contribuições assim para a gente, e eu gostaria de agradecer muito mesmo. Tá bom, professor? Professora, eu só quero me chamar de professor. Eu adoro, acho lindo. Eu que agradeço o contato assim com os professores, que incentivam a leitura e descobrem, talvez descubram muitos talentos de escritores por aí, né? Porque não é uma profissão difícil, é uma profissão que não te enriquece, né? Você, o autor, não... Os autores, você pode ver os grandes autores russos, alguns deles morreram na miséria, né? Assim como o Van Gogh. O artista, ele é generoso, ele não se liga muito em dinheiro. Se bem que há uma corrente da literatura agora de autoajuda e essas coisas que tem uma finalidade puramente comercial, né? Mas o escritor mesmo, ele é um artista, ele não visa o lucro. Ele não conhece escritores ricos, né? Que vivam só... Tanto que o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, ele precisava de um emprego para poder escrever. Ele era funcionário do Ministério da Cultura do Rio. O Manuel Bandeira, se não me engano, também, porque a poesia só não sustenta, não traz o pão para a mesa. Verdade. Leila tem um aluno que perguntou aqui... Mas alimenta a alma, né, escritora? Alimenta a alma, a poesia, ela alimenta a alma, né? Alimentou. Mas faz muito bem. Olha, nessa pandemia, que eu estou reclusa, né? O que me salva é escrever e pintar. Eu moro sozinha. Então, a arte, ela é melhor do que... Eu não sei se Rivotril é um calmante fortíssimo, parece, mas a arte é um calmante mais poderoso. Uma boa companhia. Uma boa companhia. Exatamente. E olha, Manaus agora está efervescente de cultura, não é? Tem um grupo de jovens. Outro dia eu recebi pelo meu Messenger um livro de umas jovens escritoras. Gente, eu fiquei impressionado, uma linguagem muito moderna. As histórias ambientadas em lugares assim diferentes que elas frequentam. Fiquei super feliz dessa nova geração que está surgindo. E a senhora falando de arte, Leila, eu quero aqui dizer para os meninos que a Leila ela tem muita experiência em todas as áreas, né? Eu soube que a senhora trabalhou com cerâmica, a questão de ilustrações, teatro, como jornalista. Então, assim, faz essa experiência que tem muito para contribuir aqui conosco. Tem os alunos que entraram depois, se a senhora não se importar de falar novamente, eles gostariam de saber a sua inspiração para o livro que eles leram. A senhora poderia repetir para eles? Sim. Não vou incomodar? Essa história surgiu quando eu fiz uma visita a um zoológico aqui de Manaus, onde os bichos estavam, como em todos os zoológicos, presos em gaiolas, não é? Então, condenados à prisão perpétua, sem ter cometido crime nenhum, nem tiveram julgamento. Então, nesse passeio que eu fiz, eu conheci o gavião real. Ele estava preso, e na prisão dele era céu aberto, eram umas grades assim, a céu aberto,
e um tronco de árvore seco, e ele lá no topo daquele tronco de árvore seco, que não é o ambiente dele, ele elegantíssimo, uma majestade, um rei da floresta. Eu fiquei impressionada com aquela figura, fiz uma ampla pesquisa sobre essa ave, porque você não pode escrever sem ter conhecimento do que você está escrevendo, né? Então, eu estudei muito sobre o gavião real, fiz esse livro, e a partir dessa visão que eu tive desse rei preso, eu comecei a me manifestar frequentemente contra os zoológicos, porque os zoológicos não trazem vantagem nenhuma, já que a fotografia científica ficou tão perfeita, tem cientistas que vão às florestas, fotografam os animais, se é para conhecer, tem filmes de todos os animais, não precisa prender para você conhecer, não precisa prender um pássaro numa gaiola para você conhecer. Os pássaros estão voando, aqui mesmo tem um monte de pássaro que passa aqui. E na casa dessa moça também tem macaco, tem pássaros, né? Papagaios. Leila, tem uma mensagem aqui do professor Josias, que ele não está conseguindo falar com a senhora, mas ele escreveu e eu vou ler para a senhora aqui rapidinho. O professor Josias Ribeiro, aqui de trabalho, ele diz assim: eu quero agradecer a escritora por estar presente conosco, fazendo essa interação de conhecimento com os alunos. Esse momento é muito importante para nós, professores, e para os nossos alunos que estão sendo incentivados com a nobre escritora. Essa é a mensagem do professor. Senhora. Muito obrigada. E o aluno Juan, para finalizar aqui, que a senhora já está, só para finalizar com as perguntas, aqui o aluno Juan, que pediu a vez, tá? Só para a gente fechar. Juan, você vai fazer a última pergunta. Pode abrir seu microfone. Leila, eu queria fazer uma pergunta, e essa pergunta é: com quantos anos a senhora escreveu o livro Essa Tal de Natureza, e como foi sua inspiração quando a senhora escreveu? Olha, esse livro é muito importante para mim, né? Eu não comecei a escrever novinha, não. E quero dizer que os artistas têm uma vantagem. O artista, ele não envelhece, ele pode até envelhecer fisicamente, mas a criação artística permanece. Você pode ter 90 anos e continuar escrevendo. Os bailarinos, quando não conseguem mais ficar nas pontas, o que é que eles viram? Coreógrafos, viram maestros de cena. Então, os atores sempre têm um papel de uma pessoa de mais idade em uma história. Então, essa é a vantagem da arte, que você não envelhece. E eu já escrevi esse livro, olha, eu escrevi esse livro há 30 anos. Esse livro eu fiz primeiro com a minha filha, depois eu refiz o texto pensando em teatro, né, no livro ser transformado numa peça de teatro, como realmente foi. Esse livro, essa história foi encenada umas 4 ou 5 vezes por grupos diferentes de teatro, e um deles, assim, inesquecível, fez com que Essa Tal de Natureza virasse um musical, uma superprodução, com direito à orquestra do Teatro Amazonas, na trilha sonora. A primeira apresentação dessa Tal de Natureza teve a trilha sonora feita pelo Aníbal Bessa. Então, o livro é um livro com muita sorte. E a sorte que eu tive de conhecer a Terezinha Escobar, a minha ilustradora. Ela sabia notícias de mim e eu sabia notícias dela, mas não conhecia. Até que ela pediu o meu endereço de um outro artista, o artista deu, e a Terezinha foi lá em casa, apareceu lá em casa. E nessa visita eu contei a história dessa Tal de Natureza e ela virou-se para mim e disse assim: me dê o texto que eu vou ilustrar para você. E fez aquelas ilustrações belíssimas de Essa Tal de Natureza. Então é assim,
A arte não tem idade, você pode começar cedo, pode começar na meia-idade. Tem artistas que começam já velhos. Na verdade, a gente nunca envelhece, né, para a arte. Exatamente. Então, a gente pode começar quando quiser, né? E assim, professora, ai, Leila, eu não sei se já chegou aí para a senhora, mas com conhecimento, a gente está enviando algumas flores, tá? Eu não sei se a senhora gosta de flores, mas creio que sim. Gente! Então, daqui a pouco deve chegar aí na sua casa. Obrigada. Eu fiquei com medo de... Muito obrigada. Por causa do vírus. Mas disseram que Não, daqui a pouco pensei chega, nisso. né? O entregador... Não pensei em contaminação através de flores. Nunca ouvi falar. Vão ser muito bem-vindas. Não, muito eu obrigada. sei, mas a gente tem medo, né? Claro. Só forma de agradecimento. A senhora está aqui conosco, que é muito bom para os alunos e para mim também. A parte da literatura amazonense, ela me encanta muito. Eu sou, assim, eu digo, apaixonada pelos autores amazonenses, pelas obras, pelo que mostra, e da valorização mesmo cultural, entendeu? Exatamente. E para mim é um grande momento. E eu gostaria que a senhora desse suas considerações finais aqui para os nossos alunos, para os nossos professores. Tá, olha, eu vou agradecer esse momento que eu adorei. Amei, eu adoro isso. Eu não falta nenhum convite desses. Gosto muito. E principalmente porque eu sinto que é tipo não diria uma obrigação, mas uma missão que eu tenho de divulgar tanto a arte de escrever quanto essa minha posição política de preservação ambiental. Né? Eu leio muito sobre isso, leio há muitos anos. Um livro que me mudou a minha cabeça foi A Vida nos Bosques, do Henri Thoreau, está traduzido para o português. Fala sobre a natureza, a experiência dele com a natureza. Ele foi o criador, inspirador da filosofia hippie, olha só. Então, esse livro foi fundamental na minha vida. E todo mundo tem esse tipo de insight, né? Ou é um livro, ou é uma imagem, ou é uma pessoa que te impressiona para seguir uma carreira. Então, é isso. Eu destaco a importância, agradeço muito a atenção de vocês e estou sempre às ordens, tá? Para esse contato assim, literário e de admiração pela escola. Vocês têm biblioteca? Leila, nós não temos o espaço, né? Por isso que a gente trabalha utilizando a plataforma, que é uma maneira de proporcionar o acesso para os alunos das leituras. Nós não temos o espaço, a escola tem poucos livros, né? Mas porque a nossa escola é um pouco pequena, mas nós fazemos essa parte da leitura pela plataforma, que é a plataforma digital, né? Que a prefeitura ela disponibiliza para todos os nossos alunos da rede pública de ensino de Manaus. Então, todos os alunos de sexto ao nono, eles têm o acesso de forma assim, gratuita a essa plataforma. E lá tem mais de 30 mil obras, tem os seus livros, tem os livros do Tenório, do Elson Farias, tem livro do Luiz Bacelar, tem, assim, uma infinidade de livros, e a gente trabalha por ali, que é a maneira que a gente encontrou desses alunos terem o acesso às obras literárias. Que bom, que bom. É porque eu sou do tempo do livro de papel. Adoro o livro de papel. Mas a gente para os alunos, a gente faz, né, encontros presenciais como premiações, né? Ano passado a gente até deu para eles alguns livros de presente e incentiva, né, essa parte do livro impresso também. Nós utilizamos a plataforma porque é um que a gente encontrou dos alunos efetuarem as leituras e conhecerem. Claro. Muito bem. Olha, eu agradeço mais uma vez. Estou aqui de plantão, aqui olhando para a minha porta para receber minhas flores. Obrigada. Estou aqui olhando para a minha porta, esperando as minhas flores. Não, eu vou já perguntar aqui. Cadê a Leila? Terminou aqui, eu vou ligar para lá.
Muito obrigada por tudo, Valéria. Muito obrigada por conhecer todos vocês, saber que tem professores inteligentes e interessados, né? Eu sei que a vida do professor, financeiramente, sempre foi apertada, mas são idealistas também os professores. Isis, você quer finalizar para a gente? A gestora Cristiane não está mais por... Você poderia também dar suas contribuições? Por favor, pedagoga. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, imensamente, por essa tarde maravilhosa, por esse encontro cultural maravilhoso. Eu acho que nós só tivemos... É meu filho, gente, é criança. Essas figuras, essas coisas que tem aqui atrás, é tudo produção dele. E, assim, agradecer mesmo, né, pela participação da nossa escola. Eu creio que foi gratificante, não só para nós, professores, mas para todos os alunos que estão aqui presentes. Nossa, eu recebi no meu PV, né, mensagens dos alunos, né, falando que gostaram muito da leitura, né, do Gavião Real. Tem uns que até nunca viram, né, o Gavião Real e ficam curiosos, né, de saber como é que realmente é o animal, como é que toda a sua majestade, né, em si do animal, e realmente vale muito a pena. E mandaram desenhos, mandaram vídeos, e assim, foi muito gratificante. Eles se envolveram realmente com a sua obra, gostaram muito, muito mesmo. Então, assim, para a gente é uma honra tê-la, né, conosco nessa tarde. Nossa, eu vou até depois falar para a Valéria, para a gente comprar depois açaí, né, tomar um tacacá, que é da terrinha, Pará, e a gente está para conversar. E quando a gente Deixa tiver passar esse negócio, né? Essa pandemia, né? Com certeza. A gente vai fazer o encontro lá na escola, né? Com a senhora. Obrigada. Já estou convidando já, olha. Muito obrigada, tá, querida? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Tchau para o Tenório. Valéria, posso falar um pouquinho, rapidinho? Tenório lá, e a gente faz um café, um chá, porque o Tenório gosta de chá, né? A gente faz um chá para ele, eu não sei o que a Leila gosta de beber ainda como agradecimento. Tenório é meu grande amigo, uma pessoa... Imagine só o valor que será esse encontro. Olha, já estou até imaginando. Já pensaste? Eu vou ficar daquele jeito, eu não vou nem dormir um dia antes. Muito obrigada, então, para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria falar uma coisa, desde pequenininha, porque uma vez a minha mãe... Professora, Vamos professora lá. Valéria, eu gostaria... Pode falar que a Tainá... Primeiro a gente vai abrir para 3 pessoas só, gente, que a gente já está finalizando, tá bom? Eu queria falar que eu conheço o Gavião Real desde pequena, por causa que minha mãe me falou uma vez que a minha irmã, vamos dizer, do meio, ela, quando ela era pequenininha, um gavião desse, quase levando ela. E tem foto e vídeo do gavião com a minha irmã Tayla nas garras. Olha. Então, eu conheço já o animal contado. Já dá uma história em tanto aí, hein? Puxa não vida. É? E o gavião está em extinção, né? É uma ave em extinção. Porém, aqui na periferia aqui de Manaus, né? Próxima à floresta, eu li que ainda tem alguns gaviões que moram por aqui. O ninho deles é enorme. Tem que ser uma árvore muito grande, muito forte, para segurar aquele ninho enorme do gavião. Só a asa dele mede 2 metros. Tem um monte de gavião aqui em casa, tem um monte de gavião. Querendo pegar os passarinhos por aqui. Encerrando aqui o nosso muito obrigada. Leandro, se ele ainda
eu gostaria que ele também desse suas contribuições, que ele é o nosso assessor da plataforma, Leila. Ele é o assessor da plataforma que a gente... Leandro, está por aí? Olá, estou sim. Quero só agradecer a professora, a escritora Leila. Desculpa falar que a senhora é professora. Não, eu adoro que me chamem de professora. Nós estamos tão acostumados a chamar todo mundo de professora, de professor. Mas eu fico muito feliz porque é um processo em cadeia, né? É a plataforma que ajuda os alunos a lerem e que trazem essas histórias, né? E que traz também a escritora. A escritora está aqui, está com eles. A escritora não é algo impalpável, né? A escritora não está de longe. A escritora está aqui, né? Aquela pessoa que escreveu a história está aqui. Então, é algo material, né? Não é só algo que está ali no imaginário. Então, é importante, né, que a escritora esteja aqui com os alunos. E são alunos da comunidade, né? Da periferia. Então, alunos que não teriam muitas vezes oportunidades, que estão tendo oportunidade. Então, eu quero aqui agradecer a dona Leila. Uma honra, né? A Valéria. Quero aqui agradecer a Isis, a professora Cristiane, a todos os professores, porque é um trabalho em conjunto. É um trabalho que tem muitas mãos, né? Então, assim, a Escola Antônia Pereira é o nosso orgulho. Então, eu me sinto já um profissional extremamente realizado, né, de trazer, né, de oportunizar. Só de ter aqui várias carinhas, olha só as carinhas que eu estou vendo aqui, né, as carinhas que estão aqui conosco, isso para mim e eu sou pago para isso, né, eu sou pago, olha só, eu sou pago para estar aqui, né, mas a nossa profissão é isso, é oportunizar e agradecer, só gratidão, gratidão, gratidão. Eu estou agora entrando em outra reunião, porque a gente não para aqui, mas agradecer a dona Leila, agradecer a Valéria pelo trabalho, a Isa, a professora Cristiane, a todos os alunos, e que nós tenhamos mais oportunidades assim, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Vamos abrir nossas câmeras para a gente fazer um registro para finalizar? Eu só gostaria de pedir, se a Tassiana ainda estiver presente,